Amém. Então essa palavra de hoje tem a ver com vivendo em amor, tempo de conserto. E eu quero falar sobre a identidade do discípulo. A identidade do discípulo. Quando nós falamos identidade, como algumas vezes já foi falado aqui sobre o cristão, ser cristão, a identidade do discípulo, assim como o que é, a identidade do discípulo, melhor dizendo, a identidade do discípulo, mas o que é a identidade do discípulo? Isso é uma pergunta para nós. E a palavra identidade, ela vem de uma raiz do latim, que a palavra quer dizer, a palavra se fala identitas, e quer dizer idem, quer dizer o mesmo, quer dizer identidade, o mesmo, eu mesmo. Então, quando eu faço essa analogia, você imagina o seu documento de identidade, que tem ali a sua foto, e tem ali o seu nome, é a sua identidade. Mas a identidade, ela está relacionada à nossa origem. E também está relacionada ao nosso destino. Então, quando eu pego o meu RG e eu olho o meu nome, tem o nome dos meus pais. Tem o nome da minha mãe e do meu pai. Tem o nome do meu pai e da minha mãe. E essa é a minha origem. Eu vim dos meus pais. E a partir do momento e a partir disso, eu tenho um destino. Porque os meus pais me criam para um destino, para uma direção. Então, a identidade não é simplesmente eu mesmo, mas tem a ver com a minha origem e com o meu destino. E quando eu olho para a identidade, a gente pode analisar pessoas que não nasceram num lar com amor, num lar bom. Pessoas que não nasceram numa situação boa. E passam a viver uma identidade baseada na sua origem. E isso muitas vezes não é bom, e você sabe disso, eu e você sabemos disso. Mas nós temos uma coisa muito boa aqui. Porque se a nossa identidade tem a ver com a nossa origem e aponta para o nosso destino, a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus nos propõe uma nova identidade. Amém? Como diz o pastor, essa é a hora que os crentes falam amém aí. De meia hora. Eu não estou no nível do pastor, 15 minutos, tá bom, irmão. 15 minutos você me ajuda aí. Mas, então está ligado com a nossa origem e o nosso destino. E Jesus, ele vem para nos propor essa nova identidade. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, todo o nosso passado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa história, ela não se apaga, mas é como uma cicatriz que não dói. Você sabe, mas ela não te governa mais. Então, nessa nova identidade, a minha paternidade é o Pai. Amém? Porque Jesus nos resgatou para o Pai. E a nossa identidade agora está o meu Pai. E o meu destino é o meu Pai. Porque a minha origem é o meu Pai e o meu destino é voltar para o meu Pai. Assim como o exemplo, o filho pródigo que sai do Pai, mas volta para o Pai. Então essa é o que o Senhor Jesus, é a proposta que o Senhor Jesus tem para nós. Nós termos uma nova identidade. Então, como é importante isso? Porque não importa o meu passado, não importa o que eu tenho vivido. E a gente tem encontrado muitas pessoas que têm carência de pai, carência de paternidade, tanto pai e mãe. E é realmente muito difícil. Mas quando nós entramos nesse lugar e que nós recebemos esse chamado no nosso coração e entendemos isso numa profundidade do nosso coração, isso se torna a nova identidade. Assim, nós estamos na época do batismo. Vamos ter batismo, não é? A Jaguariúna vai batizar a Rebeca e o Gabriel nesse momento. E é um novo nascimento. Amém? É um novo nascimento. É nascer de novo. E em João, no capítulo de João, aqui tem um grande sábio da época, um fariseu, Nicodemos, você sabe?
Diz assim em João 3, de 1 a 7. João 3, de 1 a 7. Eu vou ficar aqui por causa da... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, quando Jesus fala em verdade, é certeza. Lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, um homem líder dos judeus, fariseu, fazia parte do sinédrio, um homem que tem na sua identidade um nome em grego, porque Nicodemos é um nome em grego, e eu estive pesquisando algo sobre o nome real dele, não tem, mas só como Nicodemos, porque o nome Nicodemos, ele tem a ver com Nico é vitória e Demos é povo. Então é como se ele fosse aquele que guiasse o povo. Aí você imagina, alguém que guia o povo e Jesus está ali para trazer um confronto direto com Nicodemos. E Nicodemos, quando vai até Jesus, ele não queria perder o que ele era, a identidade dele. Ele não estava disposto a inovar a sua identidade. Era um preço muito grande a pagar. Porque Nicodemos, e por que do nome grego, né? Do nome Nicodemos? Porque na alta patente, quando nós... Hoje está bom. Quando nós olhamos as pessoas de alta patente, da classe alta, eles eu não consigo passar. As pessoas da alta classe, quando você tem um nome grego, como a parte da Grécia era uma área bem financeiramente e politicamente, influência, então era um nome influente de Nicodemos, para poder ser conhecido não só na Judéia, mas em toda a região e até na região da Grécia. Então ele era uma pessoa de muita influência e o seu nome influenciava porque ele tinha um nome grego também. E nesse ponto Jesus chega para ele e fala: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se alguém não nascer de novo, ele nem diz direto para Nicodemos, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos até entende. Nicodemos até participa do final do momento do túmulo, e ele oferta os óleos aromáticos para poder cobrir Jesus, para poder derramar sobre Jesus. Ele até ajuda José de Arimateia, ele faz parte disso, mas ele não se torna um seguidor direto de nova identidade. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário uma mudança de identidade. Então, nós temos a nossa origem no Pai. E o nosso destino agora é estar envolvido nas coisas do Pai. O nosso destino agora é fazer a missão do Pai. A missão do Pai é a nossa missão. E você pode ver que quando nós falamos de identidade, as pessoas anteriormente eram conhecidas em cidades pequenas por qual que é o seu sobrenome. E aí a pessoa falava o sobrenome, falava: já sei que família você é. Então, você vê que tudo isso tem a ver com a origem. E como é importante nós termos essa identidade de cristão. Porque a palavra cristão, ela é pronunciada poucas vezes na Bíblia. Poucas vezes mesmo. E a primeira vez foi Antioquia. Mas poucas vezes foi pronunciada. E num correr rápido assim, umas 3 vezes na palavra, no Novo Testamento. Mas a palavra discípulo, muitas vezes. Eu não contei quantas vezes foi dita a palavra discípulo. Então, é muito mais interessante, é muito mais verdade
ser cristão não está errado, mas realmente nós somos discípulo. E o discípulo, ele é discipulado, não é verdade? Todo discípulo, ele tem um discipulador. E o que o Senhor Jesus tem para nós é nos discipular. Então é fazer de nós discípulo. E é simplesmente discípulo, não é estar aqui em cima, mas é um pouquinho diferente. Posso dar um exemplo aqui? Ô Leandro, vem cá um pouquinho só, por favor. Vem aqui à frente. O Leandro vai ser o meu discípulo. Eu sou discípulo dele, tá? Mas ele vai ser o meu, por exemplo. Pode ficar virado para lá. Então, o Leandro é o discípulo, eu sou o discipulador. Então, para mim discipular o Leandro, ele chama discipulado, não é? Discipulado. Discipulado. É andar junto. Verdade? Então, eu desço para o lado e ando junto com ele. E ele desce para o lado e anda junto comigo. E nós andamos juntos no discipulado. Amém? Amém? Discipulado. É descer para o lado e ficar junto. Porque ninguém conduz ninguém à frente nem atrás, mas ao lado. Amém? O texto de um pouquinho antes. Então, nessa nova identidade, nós seríamos conhecidos por isso. Qual que é a nossa carteira de identidade, então? A nossa carteira de identidade é essa aqui. O amor ao próximo é a carteira de identidade do verdadeiro discípulo. Irmãos, essa palavra é muito para mim. Entende? Porque por mais que eu me esforce, eu tenho que me esforçar muito. Muito, a gente tem que se esforçar muito para viver essa carteira de identidade do verdadeiro discípulo. Amar as pessoas. Dar esse amor. E é a nossa identidade. Então, a identidade do discípulo é o amor. É isso. É tão simples em questão de um detalhe, uma coisa só. É uma coisa só. Que nos faz toda uma transformação. Então, algumas vezes eu falo assim, olha, você não precisa mudar nada na sua vida, só entrega a sua vida para Jesus. Só isso. Não queira mudar do seu jeito. Entrega a vida para Ele e deixa Ele transformar. É esse amor. É esse amor de Jesus que entra no nosso coração e toma o centro da nossa vontade e faz com que nós mudemos de pouco a pouco. De pouco a pouco. Se eu não sou, irmão, eu não sou aquela pessoa perfeitinha que você talvez você pense. Mas eu estou, você está vendo um cone espiritual do meu lado aqui, uma fita zebrada, umas bagunças, nós estamos em obra. Então esse é o processo, esse é o nosso processo. E a nossa identidade é essa. A gente precisa viver essa identidade. E a palavra em João, no capítulo 13, nos diz assim, nessa versão Nova Almeida atualizada: eu lhes dou um novo mandamento, Jesus dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês, diga vocês, amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Em Levítico 19, 18, o Senhor está falando ao povo de Israel que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para não guardar raiva, para não guardar ira, para limpar o coração e amar o próximo como a si mesmo. E talvez no subtítulo da sua Bíblia está dizendo aí, novo mandamento. Por que novo mandamento? Porque Jesus não está dizendo simplesmente aqui, ame ao teu próximo como a você mesmo. Eu acho que nós não conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus está nos ensinando a amar o próximo como Ele amou. Porque a referência maior de amor é Ele. O ensinamento maior é Ele. E Ele diz, ame ao próximo como eu
Amei. Ame ao teu próximo. E quem é o teu próximo? Hoje está aqui. Amanhã você vai estar em outro lugar, eu vou estar em outro lugar, e eu tenho que amar o meu próximo. Aonde eu estiver, é o meu próximo. Então a gente busca e tenta estender as mãos a quem está do nosso lado. E usar a nossa identidade de cristão e falar, vou fazer algo, eu preciso fazer algo. E nisso tudo entender no nosso coração o que Deus está falando em relação a isso. De que maneira a gente pode fazer e ajudar. Sabe, eu vou contar algo aqui. Eu sei que vocês viram, mas eu estou de cabelo cortado. Você percebeu? Não, né? Olha a cara dele lá. Tiago. Então, eu cortei o cabelo. Não cortei muito, mas cortei um pouco. E daí eu tenho um salão lá na minha cidade. E o barbeiro é bom. O barbeiro é muito bom. Ele é o dono da barbearia. Só que tem um que trabalha com ele que não é muito bom assim. Ele ganha por corte, trabalha por quilo de cabelo, não sei, alguma coisa assim. E aí, eu estava nessa sexta-feira, eu estava na barbearia, fui dar uma parada no cabelo, e daí estava 3 pessoas lá, e o mestre, que é o dono do salão, cortando, e ele também finalizando um lá. E daí ele finalizou, aí ele apontou para um e falou, você cortar? Ele falou, não, vou com ele lá. Aí falou com o outro, você, vamos cortar? Não, vou com ele lá. Só corta com ele. Aí falou com o outro, não, eu vou ter que esperar, estou tranquilo, estou com tempo. E aí eu não falei isso de manhã, mas é como se eu sentisse, olha, eu tenho que fazer algo, eu tenho que pôr minha cabeça aí. Eu vou ter que usar minha cabeça nisso aí, eu sou cristão. Assim, eu não falei isso, tá? Mas eu pensando agora, assim, eu capacito esse homem, né? E olha, irmão, e aí eu fui cortar o cabelo, ele cortou o cabelo, ele cortou, né? Ficou bom, não ficou, irmão? Ficou, vai, fala aí. Ficou bom. É. E daí eu falei, vou cortar mais ou menos, porque se der tempo eu reparo, né? Porque se você passa a 2 e você quer a 3, já foi, irmão, já perdeu. Não tem como mais. Passou a 2, a 3 não vai mais. E, então, como eu passo 1,5, eu passei a 2. Tem meio pouquinho, né? De margem de erro. E foi uma bênção. Então, eu estava lembrando desse caso e eu sei que na vida dele eu fiz uma diferença ali, porque ele não me chamou, na verdade, né? Ele chamou os 3, eu disse que estava eu e mais 3. Então eu estava do lado, eu estava até com fone de ouvido, e daí eu falei, eu vou cortar. Quer dizer, eu me entrego. E daí cortou. Mas foi uma bênção. Mas é uma maneira, sabe? Tem outros casos, mas é uma maneira da gente ser cristão. Muitas vezes é não fazer a nossa vontade, sabe? É negar a nossa vontade. Muitas vezes eu não queria. Muitas vezes você passa por alguém que está sem combustível, você fala, eu tenho que ir para casa. Aí eu paro ali para pegar um galão, para ir lá no posto, para voltar e fazer isso. Então, quem sabe esse daí está afastado dos caminhos do Senhor? Quem sabe esse daí é uma pessoa que não conhece Jesus, está vivendo um momento difícil e você é um cristão e está fazendo a diferença. Então são tantas oportunidades, a gente tem que olhar como oportunidade, né? E é isso, é uma bênção isso. Mas foi bom o corte de cabelo. Amém? Então nós devemos amar. E a identidade do discípulo, ela é confirmada pela permanência nos ensinamentos de Jesus, sabe? A gente tem que permanecer, porque quando nós falamos a palavra amor, a gente é uma palavra muito forte, só que a gente não consegue alcançar ela para nós, sabe? Mas tem um porquê disso, porque o amor ela não é para nós, ela é para o outro. Mas a identidade do discípulo, ela é confirmada na permanência dos ensinamentos de Jesus. A gente permanece no Senhor Jesus. É como se você quando ouve uma música, e você fica com ela na cabeça. Você ouve por um bom tempo, ela fica. E você não quer
mas ela fica na sua cabeça. Mas a palavra do Senhor, a gente tem que colocar a palavra do Senhor todos os dias como um hábito, como escovar os dentes, como tomar banho, todos os dias, para que a gente para que essa palavra entre no nosso coração. Ela não pode ficar só na nossa mente, porque muitas coisas, sabe? Muitas coisas no dia seguinte, como é segunda-feira, muitas coisas entram na nossa mente e a palavra a gente nem lembra mais. A gente tem que meditar na palavra. Nós temos que buscar para permanecer nos ensinamentos de Jesus. E também outra coisa que eu quero falar é o caráter do cristão. Dentro disso aqui que eu estou falando, seguindo o exemplo de Jesus que lavou os pés dos discípulos, o verdadeiro discípulo busca servir ao invés de ser servido. Então, o verdadeiro discípulo, ele deixa o seu eu, né? Ele deixa o seu próprio eu para poder servir. Isso faz parte de ser guiado, de ser discipulado por Jesus. Um servo, o que é um servo? O servo é aquele que serve? Sim, é aquele que serve. Aqui nós temos um exemplo, quando eu falo o caráter do servo e seguindo o exemplo de Jesus, pode voltar um pouquinho. Jesus na ceia, na última ceia, e você sabe, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus, ele pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos discípulos. E, geralmente esse trabalho de lavar os pés dos discípulos era o servo que fazia. É o servo. O servo é o escravo. O servo é o escravo do seu senhor. E não é igual às estradas de hoje, todas pavimentadas, mas na época do contexto, eram todas cheias de terra. E era normal, quando se chegava em uma casa, lavar os pés, antes de entrar para casa, antes das refeições. E quem fazia isso era o servo. E pelo jeito aqui, que nós entendemos, que os discípulos não entenderam e não tinham um servo para lavar. Mas Jesus, enquanto eles estão discutindo quem seria o maior, Jesus traz um ensinamento para eles aqui. Por isso que permanecer nos caminhos do Senhor traz um ensinamento para nós. É um ensinamento de amor. Porque por que Pedro foi um dos que não aceitou receber de Jesus, que Jesus lavasse os pés dele? Por que Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés? Porque é o seguinte, porque aquele que lava os pés é servo do seu Senhor. É como se Pedro fosse o Senhor de Jesus. E não o contrário. Mas Jesus diz, olha, vocês querem ser o maior? Vocês têm que servir. Vocês têm que amar. Porque o amor, ele é incondicional. O amor ágape, o amor que Jesus nos ensinou, ele é incondicional. Então, é o amor para o outro, não é o amor para mim. Porque você falar para você, eu me amo. É estranho você falar para você, eu me amo. Você pode ter aprovação por você, várias coisas por você. Mas eu me amo é muito forte, porque eu me amo é para o outro, não é para mim. Amém? E a diferença entre multidão e discípulo, a diferença da multidão e do discípulo está em uma pergunta, porque Jesus, ele andava com os discípulos e com a multidão em volta dele, seguindo ele. Multidão. É incontável, a Bíblia não relata quantidade de pessoas, mas multidões. Algumas delas, sim, devido à alimentação. Mas quantas idas e vindas que Jesus teve, por exemplo, entrar numa casa de um paralítico, entrar em lugares que não cabiam gente, de tantas pessoas que estavam lá. Mas existe uma pergunta aqui que eu posso fazer, e que Jesus faz para nós, na verdade, em relação a isso. A pergunta é, o que você quer? Porque a diferença da multidão e do discípulo está numa pergunta. Uma pergunta só.
E a pergunta que Jesus nos faz é: o que você quer? O que você deseja? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta que Jesus muitas vezes faz para nós. E a resposta, existe uma resposta certa. Mas o que muitas vezes nas nossas orações, isso não está errado em muitos casos. Mas como os discípulos eles deixam tudo para seguir Jesus. Eles dependem totalmente do Senhor. Totalmente. E quando nós olhamos para essa pergunta, muitas vezes na nossa oração a gente pede um carro novo, a gente pede finanças, nós pedimos relacionamentos, aquele que está solteiro para casar e tantas outras petições que nós temos. E tudo isso, beleza. Mas, que resposta que o Senhor quer de nós? Porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, que quando eu falo nosso coração na Bíblia, não é esse coração de músculo que bate aí. É o coração, ele é o centro das emoções, centro dos desejos. O nosso coração deseja algo. Hoje deseja algo, amanhã não deseja mais. Nós somos assim, irmão. Pelo menos eu sou assim. Eu sou assim. Umas vezes eu quero uma coisa, graças a Deus que eu tenho a minha esposa. Porque tem um coração diferente. Tem também desejos diferentes. E daí quando eu olho para essa pergunta, existe uma resposta correta. Qual que é a resposta correta? Porque a resposta aqui, eu falo o seguinte, o Senhor me pergunta, o que você quer? Eu falo, Senhor, eu não sei querer. A gente não sabe querer. A gente não sabe desejar. Eu não sei desejar, eu não sei querer. Mas a resposta certa é, Senhor, eu quero a tua vontade. Amém? Você fala assim para o Senhor te pergunta o que você quer. E você fala para o Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida. Porque a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que eu quero para a minha vida. Eu não vou errar se eu estiver debaixo da vontade do Senhor. Nós não vamos ter carências de nada. Nada. Tudo que eu preciso, eu tenho. Tudo que eu preciso, eu tenho. E olha, que nós temos que tirar muita coisa da nossa vida que nós não usamos. Essa é a verdade. Então, é a presença que nós queremos. Sabe? Tem a cena de um filme. O filme chama assim, Quem é Você? E daí um pastor, ele visita uma pessoa que está enferma. E quando ele chega para essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está enferma é um discípulo. Então o pastor foi visitar o discípulo. Eu estou falando discípulo, é um enfermo. Mas assista ao filme lá que você vai ver. E daí a pessoa que está enferma faz uma pergunta para o pastor. Pastor, quem você é? Se eu te perguntar, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Quem você é? Ele disse assim, eu sou um treinador de basquete. Aí ele olha e fala, certo, e se tirar isso de você, o que você é? Eu sou um professor de história. Sim, mas também isso aí não está mais com você. Quem você é? E ele diz, eu sou um pai, eu sou um marido. E aí ele diz, sim, que Deus te mantenha nessa posição. E que nada impeça de você ser pai e marido. Mas, e se isso também for tirado de você, quem você é? E ele diz, mas o que você quer com isso, com essa pergunta? Ele diz, não, eu quero saber quem você é. E ele diz, eu sou um cristão. Ah, você é um cristão? Você é um discípulo? Sim, eu sou. De quem? De Jesus. Sim, e é importante para você? E ele diz, sim, é importante. E aí esse homem diz, interessante, porque está no último da sua fila. E aí, o que eu aprendo com isso? Que
Que muitas vezes aquilo que nós mais falamos, aquilo que nós mais praticamos é aquilo que nós somos. E aqui nesse filme mostra que aquele homem era temente ao Senhor. Ele era cristão, ele era discípulo, mas quando falou que ele era o último da fila. Ele era primeiro um treinador. Ele era em segundo um professor de história. Ele era um pai e um marido. E ele até disse para o homem, olha, mas eu iria falar. E o homem fala, e não falou. Você não falou porque não é a prioridade. Então, a prioridade para nós, para a minha vida, tem que ser a Cristo. Tem que ser eu ser discípulo. Tem que ser a minha prioridade. Porque os meus trabalhos podem mudar, as coisas podem mudar, tudo pode mudar, mas uma coisa não pode mudar. É eu ser discípulo de Jesus. É nós sermos seguidores de Jesus. Isso é uma coisa que não pode mudar na nossa vida. E você sabe que estamos vivendo momentos assim. De pessoas abandonando o Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, como igreja, para fazer a diferença em um tempo que o amor está esfriando. O Senhor está colocando dentro de nós um amor incondicional. E nós seremos conhecidos pelo amor. E como eu falei pela manhã, pastores, e eu pedi a licença para falar isso, que de tudo que nós somos, eu digo Igreja Renovo, nós seremos conhecidos pelo amor. Pelo amor uns aos outros. Uns aos outros. Porque se nós formos conhecidos pelo amor, se nós amarmos ao nosso próximo como o Senhor Jesus amou, nós iremos amar o Pai. Porque se eu não amo quem eu vejo, como eu posso amar quem eu não vejo? Nós somos mentirosos, a palavra nos diz. Em 1 João. Então nós seremos reconhecidos, irmãos. E eu sinto esse amor na igreja. Eu sinto o amor ao servir. Sabe? E tem uma igreja do Senhor. Tem uma igreja do Senhor que vive em amor, que busca em amor. E que essa vai ser uma nossa identidade. Eu creio nisso. Então a nossa identidade tem a ver com aquilo que eu me dedico. Em João 15:12. Em João 15:12 ao 17. Diz assim: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida, pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram? Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que disserem, pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem uns aos outros. É uma ordem do Senhor para a nossa vida. Porque a única forma de sermos conhecidos é o amor. Não é a Bíblia debaixo do braço. Não é ouvindo louvores no carro alto. Não é ter uma Bíblia no painel para que as pessoas olhem. Tudo isso é muito bom. Não é falar para o nosso vizinho, falar, eu não posso porque eu vou na igreja domingo. Tudo isso é legal, mas nós temos que ser conhecidos por ser discípulos pelo amor. Pelo amor. É o amor que vai arrastar. O mundo vai conhecer vocês por amarem uns aos outros, mas antes de amar lá fora, nós temos que ter amor aqui dentro. Amém? Nós temos que ter amor entre nós. Eu disse pela manhã, eu sei que muitas vezes é difícil, porque muitas vezes amar minha esposa é difícil. Só eu. Muitas vezes a esposa amar o marido não é fácil. Porque o centro do nosso coração, o centro dos nossos desejos, ele quer
sai fora. Ah, sai fora. Aí, o amor ao Senhor que nos permanece, que faz nós permanecermos. É esse amor. Porque se essa consciência estivesse só na consciência mesmo, só na mente, a gente não suportaria. Mas quando o amor entra no nosso coração, ele governa. Quando governa, o amor do Senhor governa as nossas decisões, a gente toma a decisão certa. Mas quando nós não damos ouvido, que essa é a realidade, porque nós ouvimos a palavra, mas se nós não darmos ouvidos à palavra, nós vamos rejeitar a opinião do Senhor Jesus e os mandamentos dele para a nossa vida, e vamos ter que pagar um preço. E você sabe qual que é o pior? Uma das piores coisas que poderia nos acontecer, que Deus poderia fazer conosco, é nos entregar a nossa própria vontade. Quer saber? Faça a tua vontade. Misericórdia. Misericórdia de nós. Não nos entregue, Senhor, a nossa vontade. A nossa vontade não funciona. Mas que o Senhor permaneça com a graça dele e que Ele possa nos perdoar e que possamos permanecer na sua vontade. Que possamos de vez em quando, quando eu estou saindo, eu volto para a vontade do Senhor. Eu saio um pouco, eu volto para a vontade do Senhor. E se eu estiver com vocês, vocês vão me ajudar a permanecer nessa vontade. Porque sozinho é muito difícil. Mas quando nós estamos unidos como igreja, como discípulos de Jesus, isso se torna mais fácil. Se torna mais fácil. Porque foi só Jesus ser crucificado que esparramou os discípulos. Apenas João estava ali. Que é o discípulo que nós estamos lendo agora. Por isso que ele é o discípulo do amor. Porque tem a ver com o final, né? Depois eu vou contar isso. O mundo vai conhecer vocês por amarem uns aos outros. É isso. Essa é a nossa identidade. Em Lucas 6, do versículo 27 e 28, diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Meu Deus, que ensinamento aqui. Orar, aqui tem, amem os inimigos, ama o seu inimigo, faça bem ao que te odeia. Você tem que abençoar aquele que te amaldiçoa, você tem que orar por aquele que te maltrata. É contramão do mundo. Então o amor, ele é uma arma de guerra. Ele é uma arma de guerra que nós temos e que nós devemos usá-las. Se nós permanecermos no amor do Senhor, se nós permanecermos nos ensinamentos do Senhor, esse amor dia após dia, dominando as nossas vidas, a gente vai viver assim. Porque essa é uma igreja abençoada. E eu digo de coração a vocês. Eu digo de coração, eu olho para cada um aqui. Eu vejo vocês uma bênção. Eu vejo mesmo. Isso não é nada do meu coração, não. Cada um de vocês aqui. Alguns a gente conhece mais perto, outros mais longe. Sabe? E não é com o meu olhar de crítica, é com o olhar do meu coração. Eu não estou olhando com o meu olhar físico, eu estou olhando com o olho do meu coração. Com o meu coração que entrou esse amor do Senhor. Sabe? E eu sinto que eu preciso me doar mais para vocês, sabe? Para toda a igreja. Me dedicar mais a vocês. E esse amor é que vai fazer a gente ter a unidade. Manter nessa unidade. Que vai nos conservar nessa unidade. Então a marca do discípulo. Veio aqui. Eu falei ali sobre orar pelos que te maltratam. Em Lucas 6. E aqui tem um paralelo entre amar e gostar. Né? O que é amar, o que é gostar? Eu já falei aqui um pouco antes que o amar, ele tem a ver com o outro. O amar não tem a ver com nós. Mas o gostar tem a ver com nós. Vê? Amar é sempre o outro. E gostar é fazer o meu gosto. Na verdade, gostar
nesses tempos que nós estamos vivendo, fala assim, se você gosta de café, só levanta a mão. Gosta de café? Quentinho, cheirosinho. Por que a gente gosta de algumas coisas? Porque faz nosso gosto. Dá prazer. O nosso desejo é realizado. Eu gosto. É isso. Então, na verdade, se o café estiver quente, se estiver frio, se a coca estiver gelada, estiver quente, não gosta. Mas é a mesma coisa que você gostava, agora você não gosta mais? Mas por quê? O que mudou? É a mesma coisa. Só está em ambiente diferente. Estava na gelada, agora está num ambiente quente. O café estava quente, ao contrário, agora está frio. Isso a gente não gosta. Porque, na verdade, a gente não gosta. A gente não gosta de nada, a gente gosta de nós. Entende? Então, se você faz meu gosto, eu gosto de você. Se você não faz meu gosto, eu não gosto mais de você. Você está quente. Não, você está frio. Você está gelado. Não, você está quente agora. Eu falei pela manhã do quiabo. Eu não gostava do quiabo. Porque era a maneira que era produzido para mim. Que fez para mim. E a maneira que eu comi. E aí, quando fizeram um bom quiabo, sem aquela baba, sem mexer muito nele, deixar ele mais tostadinho, aí eu comi o quiabo. Aí eu gosto de quiabo. Mas eu não gostava do quiabo. Então a diferença de amar e gostar é isso. Porque na verdade amar não tem a ver comigo, tem a ver com outro. E gostar tem a ver comigo, não tem a ver com outro. Entende? Então nós temos que olhar as pessoas, se eu gosto ou se eu não gosto, eu devo amar. Amém? Você está no teu trabalho, tem alguém que você não gosta. Porque não faz. Tem alguém que eu não gosto. Porque não faz o meu gosto. Quer dizer, não me agrada, eu gosto de mim. Então eu não quero. Eu não quero ter relacionamento com quem eu não gosto. Então eu gosto de mim. E eu não quero me envolver. Mas o amor incondicional de Jesus, ele diz, olha, você deve amar. Você deve orar pelo seu inimigo. Você deve abençoar aqueles que te amaldiçoam. Isso não tem a ver se você gosta ou não gosta. Tem a ver com o amor. Tem a ver com a prática do amor. Ele é incondicional. Não existe uma condição para amar. Não existe. Então, quando nós fazemos algo para alguém, nós estamos fazendo para Jesus. Porque Jesus disse isso para nós, na palavra. Que quando nós fizermos isso para um dos pequeninos, estaremos fazendo para ele. Quando nós damos alimento para alguém que necessita do alimento, estamos dando para Jesus. Quando nós damos roupas para quem está passando frio, nós estamos dando roupas para o Senhor Jesus. Estamos fazendo o bem. Não há interesse nenhum em ajudar aquele. Mas eu preciso ajudar porque o amor é incondicional. Eu não gosto, então. Não vai ter como, vai ter que gostar. Independente de gostar, você vai ter que amar, é melhor. Não é amar, não é gostar, é amar. Amém? E isso é para a minha vida. E Jesus nos ensina que é possível amar. Por quê? Porque na noite que Jesus ele foi traído e que Judas saiu, Judas nos ensina como o amor do Senhor Jesus é incondicional. Porque Judas participou de tantas coisas com Jesus, viu tantos milagres, acompanhou, teve cargos de confiança. Talvez é a pessoa mais preparada do grupo, em muitos ensinamentos. E daí no final, Judas o trai com um beijo. E Jesus o chama de amigo. Amigo. Isso é um amor incondicional. E nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Jesus ressuscitado.
Nós estamos falando que tudo que Jesus fez, ele mesmo disse. Tudo que eu fiz o que o Pai me disse para fazer. Todos os milagres que eu fiz foi porque o Pai me deu virtudes para fazer. Eu senti tudo. Jesus sentiu tudo que nós sentimos. Tudo que nós sentimos. Mas ele nos ensina que até no momento da traição é possível a gente amar. Porque Jesus não estava de olho, ele não gostava do Judas, ele amava Judas. E por Jesus, Judas não teria morrido. Por Jesus, Judas teria permanecido. Mas não foi possível. Essa é a verdade. Então o Senhor não quer perder ninguém. Ninguém. E como eu sei o meu nível? Como eu sei o meu nível de amor? Como que eu posso basear esse meu nível de amor? Como que eu posso medir? Como que eu posso medir o meu nível de amor? Sabe como que eu posso medir? Quando o Senhor coloca do meu lado alguém que eu não gosto. Quando o Senhor coloca do meu lado alguém que eu não gosto. Para poder medir o meu amor como discípulo. Você é meu discípulo? Tem um mandamento para você. Ame ao próximo como eu amei. Não como você mesmo, mas como eu, Jesus, amei. E daí a gente vai sair daqui hoje entendendo lá fora e aplicando lá fora o que nós estamos aprendendo aqui. Porque é isso que o Senhor Jesus tem para nós. É aplicar os ensinamentos dele. Porque o Senhor Jesus tinha pressa em que os discípulos aprendessem, entendessem. E vamos dizer que é nos 44 do segundo tempo ele diz, olha, se de tudo, aqui é eu falando, se de tudo que eu passei para vocês, se de tudo que eu ensinei para vocês, vocês esquecerem, lembre de uma coisa, ame uns aos outros, como eu vos amei. É isso. Fica um ensinamento para nós. Então Jesus nos mostra que é possível. Então, a nossa medida é quando o Senhor coloca perto de nós alguém que não faz os nossos gostos. E a gente tem que conviver com elas. Aí, tem que ver quem que é discípulo para fazer a diferença. Quem é discípulo? Você pode ter certeza que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Quando nós agimos com amor. Porque o amor, ele constrange. Você pagar com bem alguém que te faz mal, no mundo aí não é normal não. Não é normal. Em Mateus 5, coitado, né? Em Mateus 5, - 46 e 48 diz assim, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, que diferença faz? Fazer o bem para quem faz bem? É fazer o gosto de quem eu gosto. É fazer bem aquele que eu gosto, eu faço bem. Amém? E em Romanos 12, 21, diz assim, vou ler 3 capítulos na sequência. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então o amor é uma arma de guerra. Em Romanos 13, 8 a 10, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento, lê comigo, o cumprimento da lei é o amor. Não tem os 10 mandamentos, não tem os 613 mandamentos judaicos, entre oral e escrito, mas tem um mandamento que cumpre toda a lei, o amor. Toda a lei. O amor cumpre a lei. Então, o amor não é algo que Deus faz para nós. O amor é algo que Deus é. Deus é amor. E aí você conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tudo isso começa com o amor que Deus é. E Jesus pratica o amor do Pai. E nos ensina a praticar esse mesmo amor ao nosso próximo, como Ele mesmo fez. Em 1 Coríntios, do 13, 4 a 8, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, algumas vezes nós estamos impacientes. Ué, é só eu. Algumas vezes impaciente. A gente quer as coisas rápidas. Mas o amor, ele é paciente. O amor, ele tem que tomar a nossa razão. Fala, não. E o amor também é bondoso. E o amor, ele não tem ciúmes. Não existe ciúmes para o discípulo que ama. Não tem nenhum ciúmes. Em nenhuma área da vida. Em nenhum, no relacionamento, na igreja, no trabalho. Nada. Sabe que o Senhor tem tudo para nós. E tudo no tempo certo. Porque se a gente for colocado no lugar, fora do tempo, é como uma borboleta que é tirada do casulo antes do tempo. Não adianta eu sentar lá atrás e querer estar aqui na frente, fora do tempo. Porque tudo tem o seu tempo determinado. E é o Senhor que é o dono desse tempo. E o amor nos preserva nesse tempo do Senhor. Não se envaidece, não se orgulha. Não tem orgulho. Não tem vaidade. O amor é isso. O amor é simples. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba. Quero finalizar em esse último texto. Em 1 Coríntios 13, muito conhecido, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Porque na eternidade, com o Pai, a fé não vai permanecer. Porque já estaremos com o Pai. A esperança não vai permanecer. Porque já estamos com o Pai. Agora, o amor é o que vai permanecer. Desde o início, a nossa origem e o nosso destino é o amor. Amém? Eu quero... Pode apagar as luzes. Quero chamar o Ministério do Louvor. E é que você curva a tua cabeça. Você fique um momento, você e o Senhor. Quero que você... A única coisa que você pode fazer é colocar o seu coração, sabe?
o seu coração diante do Senhor aí. Onde você está, da forma que você quiser. Também, se você quiser fazer isso aqui à frente, você pode fazer. Mas apresente o teu coração ao Senhor. Pede ao Senhor que Ele mostre o sentimento do teu coração. Porque isso é o que precisamos nessa noite. É colocar os nossos desejos, é colocar o nosso eu, os nossos gostos, e sondar o nosso coração para ver o nível de amor que nós temos. O nível de amor que nós temos. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração ao Senhor e entendemos a Tua palavra, entendemos o que é ser um discípulo do Senhor, entendemos que o Senhor tem um novo mandamento para nós, que é